Bem-vindo ao Conexão Corretora, o podcast da Onlix Corretora que descomplica o mundo dos seguros e conecta você à proteção certa. Oi, eu sou a Marina Duarte e estarei com vocês aqui no Conexão Corretora. Tranquilidade é solução, Conexão Corretora chegou. E eu sou o Eduardo Castilho. Vamos juntos esclarecer tudo sobre seguros de forma simples e prática. Proteção sob medida, vem pra Onlix, segurança pra sua vida. Conexão Corretora, sua escolha certa todo dia. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O tema é quente, viu? Seguro de responsabilidade civil médico, o famoso RC médico. A gente vai mergulhar nisso usando dados do CNJ, normas da SUSEP, vamos olhar exemplos de apólices tipo da Mafre e também o que dizem os tribunais, o STJ e artigos especializados. E o que ligou o alerta para a gente conversar sobre isso? Bom, foi um aumento bem expressivo no número de ações contra médicos, né? O CNJ compilou dados e, olha, são mais de 74 mil processos ligados à saúde só em 2024. É muita coisa. Nossa, é um número impressionante. Pois é, isso mexe direto com a segurança financeira do profissional, com a tranquilidade para trabalhar. Então, a nossa ideia aqui é entender melhor esses riscos, sabe? Ver o que é essencial numa cobertura e, claro, onde podem estar as pegadinhas. Com certeza. E é bom lembrar que não é só uma questão de grana, né? Entender o RC médico é parte da gestão de risco da carreira mesmo. Ainda mais com essa onda de processos que a gente está vendo. É sobre se proteger de forma mais completa. Certo. Ouvindo esses números, fica claro que a proteção é mais necessária do que nunca. Mas, na prática, como é que funciona essa rede de segurança? O que exatamente o RC médico cobre se algo não sair como esperado? Olha, explicando de um jeito simples, é um contrato, né? Feito para proteger o patrimônio do médico se ele for considerado responsável por algum dano não intencional a um paciente. Durante o trabalho dele, claro. Danos não intencionais. Ok. Isso. E as coberturas mais comuns que a gente vê nas apólices por aí, tipo nas condições gerais da Mafre, por exemplo, elas incluem indenizações por danos corporais, claro, danos materiais também, e os danos morais, que hoje em dia são muito relevantes. Entendi. Além da indenização em si, que mais? Ah, sim, um ponto fundamental são os custos de defesa. Pensa bem, honorários de advogado que não são baratos. Despesas com perícias técnicas, que são essenciais para discutir o caso, custas judiciais, tudo isso pesa. Imagino. E muitas apólices cobrem também valores de acordo, sabe? Feitos na justiça ou até fora, para tentar resolver a situação mais rápido. E, em alguns casos, pode até cobrir fiança em processo criminal se derivar do ato médico. Nossa, então cobre bem mais do que só a indenização final para o paciente. Cobre todo o caminho da defesa, que já deve ser um estresse financeiro e emocional gigante, né? Exatamente. Por isso é tão importante entender o que está coberto antes de precisar usar, para não ter surpresa ruim lá na frente. Totalmente. Agora, tem uma coisa que sempre gera dúvida. A relação do seguro com o tempo. Aparecem uns termos tipo base em reclamações, base em ocorrência. Parece complicado. Como isso afeta a proteção na prática? Ah, essa é uma distinção chave. E entender isso evita muita dor de cabeça. São lógicas diferentes para a cobertura funcionar. A apólice com base em ocorrência, ou occurrence basis, é mais direta. Como assim? Ela cobre o evento danoso que aconteceu durante a vigência do seguro. Não importa quando o paciente reclama. Pode ser anos depois, mesmo com a apólice já encerrada. Só que esse tipo de apólice ficou bem raro para RC médico aqui no Brasil. Ah, entendi. E a outra? A base em reclamações. Essa é a que domina o mercado hoje, a Claims Made Basis. Aqui a regra é outra. O seguro cobre as reclamações que chegam, que são feitas pelo paciente durante o período em que a apólice está valendo. Ok, a reclamação tem que chegar com o seguro ativo. Isso. Mas tem um porém muito importante.
O ato médico que causou essa reclamação, ele precisa ter acontecido depois de uma data específica que está lá no contrato. É a chamada data limite de retroatividade. Opa, peraí. Então, na Claims Made, não basta a reclamação chegar durante a vigência. O ato médico em si tem que ser posterior a essa data de retroatividade. Isso parece perigoso, né? Principalmente para quem já tem um tempo de carreira. Exatamente. Você pegou o ponto. A data limite de retroatividade é talvez um dos detalhes mais cruciais e às vezes esquecidos na hora de contratar a Policy Claims Made. E por quê? Porque quanto mais antiga for essa data, maior o período do seu passado profissional que vai estar coberto. Se um médico contrata hoje com retroatividade de, 10 anos, ele está coberto para reclamações que chegarem hoje sobre coisas que ele fez nos últimos 10 anos. Entendi. Agora, se a retroatividade for a mesma data do início da pólice, aí só eventos dali para frente estarão cobertos. O passado fica descoberto por essa pólice. Caramba. E aí que mora o perigo na troca de seguradora, né? Ou até na renovação. Justamente. É preciso ter muito cuidado para garantir que a nova pólice mantenha uma retroatividade que cubra o período anterior. Senão ficam buracos na cobertura. Períodos em que o médico trabalhou, mas que não estão cobertos nem pela pólice antiga, nem pela nova. Que complicação. Exige atenção. A própria SUSEP tem regras sobre isso, sabe? Para tentar proteger o segurado, dada a importância dessa data. E tem mais um conceito ligado a isso. Qual? O prazo suplementar, às vezes chamado de tail cover ou runoff. É um período extra de cobertura que você contrata geralmente à parte. Para quê? Para quem está parando de trabalhar, se aposentando ou em algumas trocas de apólice. Ele garante que reclamações futuras sobre atos que aconteceram durante a vigência da apólice que acabou ainda sejam cobertas. É para dar tranquilidade depois de pendurar o jaleco, sabe? Entendi. Nossa, então essa combinação de claims made, retroatividade e prazo suplementar exige ficar bem atento à apólice ao longo da carreira toda. Não é só contratar e relaxar. Definitivamente não. E falando em mudanças, a telemedicina, que cresceu tanto, como fica? Atendimento virtual está coberto automaticamente? Essa é a pergunta do momento. E a resposta curta é: não necessariamente. Tem que checar na apólice, preto no branco. Não dá para assumir que está incluído. E por que não? Quais os riscos específicos? Bom, os riscos são diferentes, né? A falta do exame físico completo pode complicar um diagnóstico. A comunicação online pode ter ruídos, falhas. A orientação sobre tratamento pode ser mal entendida. Faz sentido. E as apólices? Como elas tratam isso? Varia bastante. Algumas podem ter uma definição mais geral de local de trabalho, que talvez cubra o atendimento remoto. A gente viu exemplos como o da Mafre que poderiam ser interpretados assim. Mas, olha, muitas outras seguradoras vão exigir uma cláusula específica para teleconsulta, telediagnóstico ou até cobrar mais por isso. Então quem faz telemedicina tem que ir atrás dessa informação. Perguntar para o corretor, para a seguradora. Exato. E quais seriam os pontos cegos aí? Coisas para ficar de olho. Tipo, só vale para paciente no Brasil. Ou a plataforma usada importa. Exatamente esses pontos. Tem que ver o limite geográfico da cobertura. Cobre paciente fora do Brasil? Precisa usar alguma plataforma específica homologada? Que tipo de ato médico digital está coberto? Só consulta? Ou diagnóstico também? É um campo novo e as apólices ainda estão se ajustando. Entendi. Precisa de cuidado extra. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda em riscos. A gente sabe que tem especialidades que acabam no tribunal com mais frequência, né? Anestesiologia, GO, cirurgia plástica, ortopedia. Por que isso acontece? E como isso afeta o seguro? Sim, essas áreas aparecem mais nas estatísticas de sinistros, é verdade. Os motivos variam um pouco. Na anestesiologia, por exemplo, o problema nem é tanto a frequência de erros, mas a gravidade quando acontece algo. Claro. Um evento adverso na anestesia, mesmo raro, pode ter consequências devastadoras, né? Dano neurológico, óbito, e aí os processos vêm com pedidos de indenização altíssimos.
A gente vê decisões no STJ confirmando responsabilidades e valores bem pesados. Pesados mesmo. E na cirurgia plástica, é diferente. Na cirurgia plástica, a dinâmica é um pouco outra. O Brasil faz muita cirurgia plástica, né? Tá sempre nos rankings mundiais, esse volume enorme já aumenta a chance de ter problemas e reclamações. Estatisticamente, né? Isso. E além disso, muitas ações não são por erro técnico, claro, mas por insatisfação com o resultado estético. Aquela diferença entre o que o paciente esperava e o que aconteceu. Ou por complicações que podem ocorrer mesmo, mas que geram um processo. O fato de ser eletivo, estético, parece que, bom, influencia a decisão de processar. Interessante isso que você falou da plástica. Que o risco não é só técnico, mas de comunicação, de expectativa. Isso muda o jeito de pensar o seguro para essas áreas de maior risco. Muda sim, com certeza. Para essas especialidades e outras de risco alto, a análise da apólice tem que ser mais fina. Primeiro, olhar as exclusões com uma lupa. Procedimento experimental quase nunca está coberto, ok. Mas e aquela técnica mais nova que você usa? Ou aquele procedimento estético específico? Tá garantido? Boa pergunta. Segundo, os limites de indenização, o valor máximo que o seguro paga por sinistro e no total por ano. É suficiente para o tamanho do risco da sua especialidade? Um cirurgião plástico, um neurocirurgião, provavelmente precisam de limites bem maiores que um clínico, né? Sem dúvida. E terceiro, talvez precise de cláusulas adicionais. Negociar cobertura para complicação que aparece depois de um tempo, garantir que cubra toda a equipe que trabalha com você, ou cobrir o ato do anestesista se ele for um terceiro contratado. Muitas vezes, a apólice padrão não cobre tudo isso sem um ajuste. Fica claro que não tem receita de bolo para o RC médico, né? Principalmente nessas áreas. E como é que isso aparece em casos reais? As decisões dos tribunais ensinam alguma coisa prática sobre como esses seguros funcionam e como se proteger? Olha, o fascinante de ver a jurisprudência é justamente isso. Como os conceitos viram prática e o que a gente aprende. Por exemplo, em muitos casos de anestesia julgados no STJ, um ponto que sempre aparece é a análise da documentação. O prontuário. O prontuário super detalhado, o registro de tudo que foi feito, das intercorrências, das decisões e, principalmente, a prova de que o paciente foi bem informado dos riscos. O famoso termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE. Se esse documento falta ou é falho, olha, pesa muito contra o profissional. A lição é: documento bem feito não é burocracia, é defesa. Importante demais. E pensando na cirurgia plástica, a gente vê decisões dando muito valor para o alinhamento de expectativas. O juiz olha se o médico foi realista sobre o resultado, se explicou os riscos de um jeito que o paciente entendeu, se tem registro, tipo foto antes e depois, padronizada, que mostre como era e como ficou objetivamente. Casos que são só sobre insatisfação subjetiva perdem força se essa parte estiver bem feita. A lição é: comunicação clara e registro visual ajudam muito. Essas histórias mostram que, bom, a primeira linha de defesa é a própria prática médica cuidadosa, bem documentada, mas mostram também que mesmo fazendo tudo certo, o processo pode vir. E aí o seguro entra para segurar as pontas financeiras da defesa e de uma eventual condenação, né? Exatamente isso. O seguro não anula a necessidade da boa prática, mas é o suporte financeiro essencial quando a reclamação bate na porta, seja ela justa ou não. Certo. Então, para quem está agora pensando em contratar, ou talvez renovar o RC médico, depois de tudo isso que a gente conversou, quais seriam os pontos, assim, essenciais, aquela checklist final antes de assinar? Dá pra gente resumir em alguns pontos críticos, sim, baseado no que a gente vê no mercado e nas regras. Retroatividade. Qual a data que estão oferecendo? Cobre seu passado profissional relevante? Se está trocando de seguro, garante a continuidade sem deixar buraco. Tem que perguntar, negociar se precisar. Ok. Retroatividade. Que mais? Segundo, cobertura para atos de terceiros. Sua equipe enfermeiro, técnico, auxiliar está coberta pela sua apólice? E se você trabalha em sociedade, como fica? Cobre os sócios ou cada um precisa da sua? Importante. Terceiro. Defesa jurídica.
Quem escolhe o advogado? Você ou a seguradora? E o que realmente está incluído nos custos? Honorários, perícia, custas, viagem. Tem algum limite só para a defesa? Entendi. Limites. Quarto, limites de indenização. O valor máximo por reclamação e o limite total no ano. São compatíveis com o risco da sua especialidade? Com o volume de pacientes que você atende, tem que pensar no pior cenário, né? Verdade. Quinto, exclusões. Ler essa parte com muita atenção. O que a pólice não cobre de jeito nenhum. Procedimentos específicos da sua área, atos fora do Brasil, uso de material X ou Y, dando só estético sem erro técnico. Ler as letras miúdas. Exato. E sexto, franquia ou participação obrigatória. Tem algum valor que sai do seu bolso em caso de indenização ou acordo? Quanto é? Esse valor cabe no seu orçamento no momento que já vai ser difícil? Ufa, é uma lista e tanto, hein? Fica muito claro que escolher o RC médico não é algo para fazer no automático. Exige análise e quase uma consulta mesmo. Exige sim. Bom, recapitulando um pouco nossa conversa, a gente começou falando do aumento dos processos, entendemos para que serve o RC médico, desvendamos aqueles detalhes técnicos chatos, mas cruciais, como retroatividade, vimos a questão da telemedicina, as diferenças por especialidade e fechamos com essas dicas práticas para contratar. A mensagem principal que fica para mim é: informação e cuidado na escolha são fundamentais. Perfeito. E sabe, toda essa discussão sobre riscos, coberturas, o que está fora, custos de defesa, me faz pensar numa coisa que vai além da apólice. Se a gente sabe que o seguro está ali para cobrir o financeiro do problema, como é que entender a fundo esses riscos, esses mecanismos de proteção, pode ou talvez deveria mudar nossa própria prática médica no dia a dia? Como assim? De que forma saber o que mais leva a processos, o que o seguro cobre ou não cobre? Pode melhorar a comunicação com o paciente, reforçar o consentimento informado, aprimorar os protocolos de segurança, transformar o seguro, que hoje a gente vê muito como uma rede de segurança passiva, num gatilho para uma prática ainda mais segura, mais transparente. Fica essa reflexão, né? Como integrar a gestão desse risco financeiro com a própria qualidade do cuidado que a gente oferece. Obrigado, até o próximo episódio. Na Olix tem proteção, seguro na mão, tranquilidade é solução. Conexão corretora chegou pra cuidar de você onde for. Aqui tem proteção sob medida. Vem pra Olix, segurança pra sua vida. Conexão corretora, sua escolha certa todo dia.